Olá, boa noite. Meu nome é Edson Cândido. Sou o facilitador de vocês para a aula O Desenvolvimento da Pregação. A pedido da nossa irmã Kátia, eu fiz um PowerPoint onde nós vamos analisar os fatos com referência ao momento em que Maria busca Jesus, pois ela está com medo das consequências da perseguição que o Sinédrio já está promovendo contra o seu filho Jesus. Vamos então dar uma olhada nisso? Vamos lá. O desenvolvimento da pregação. Jesus escolheu Cafarnaum para o centro das suas atividades públicas, devido à sua importância, e também porque dava, assim, testemunho das Escrituras, quando diziam: "E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, mas, nos últimos, se enobreceu." Junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu uma luz. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 2. Vamos dar uma analisada nesse mapa aqui. A Palestina da época de Jesus, ela estava dividida em 4 grandes regiões. Uma que era a Judéia, a outra a Samaria e em cima a Galiléia. E aqui no leste ficava a Pérea. É interessante notar que Jesus ele faz então da Galiléia o local das suas atividades, porque Jesus era galileu. Ele havia se criado ali em Nazaré, mas agora ele estava desenvolvendo as suas atividades em Cafarnaum. Vou falar mais detalhadamente depois de Cafarnaum. Mas é interessante notar que essa região aqui, os judeus que tinham em Jerusalém a sua capital, eles achavam que os samaritanos e os galileus eram um povo atrasado. Por isso eles costumavam dizer que nada poderia vir de bom da Galiléia. E eles não gostavam também dos samaritanos. Isso tem a ver com uma história que aconteceu no ano 722, onde a Assíria invade o reino de Israel, que ficava aqui nessa parte da Samaria e da Galiléia, destrói esse reino, desfaz ele, e leva todos os homens que tinham condições de trabalhar para a Assíria. E lá o povo de Israel fica assim, cativo, né? Fica como escravo durante 135 anos. Mas isso daí é uma história para uma outra aula, num outro momento. Tá ok? Mas vamos continuar aqui então. Jesus, então, ele faz o centro das suas atividades em Cafarnaum. Cafarnaum estava localizada às margens do Mar da Galileia, que era também conhecido na época como Tiberíades. As autoridades romanas chamavam o Mar da Galileia de Tiberíades porque queriam prestar uma homenagem ao imperador Tibérios. Principalmente Herodes Antipas, né? Que edificou inclusive uma cidade com o nome de Tiberíades aqui às margens do Mar da Galileia. Mas para o vulgo, para o populacho, era chamado de Mar da Galileia mesmo. Vamos dar uma olhada no mapa. Jesus, ele havia crescido em Nazaré, mas agora se deslocara e tornara o centro das suas atividades a aldeia de Cafarnaum, porque não chegava bem a ser uma cidade. Era mais uma aldeia de pescadores, que ficava então aqui nas margens do Mar da Galileia. Foi nessa região e imediações que realizou grande parte de seus milagres e curas. E aí também tomou corpo e se organizou, de forma definitiva, a campanha de hostilidades desencadeada contra ele pelos escribas e fariseus como agentes do clero judaico. Quando fizeram
aquele simulacro de julgamento, dando-o como transgressor da lei, muitos dos discípulos menores se afastaram dele, com receio da situação. Mas quando, em pregação posterior, ele falou que era o pão do céu que deveria ser comido, dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E acrescentou: E o pão que vos darei será a minha própria carne, que sacrificarei pela salvação do mundo. Não compreenderam a que se referia, que ele estava, não compreenderam que ele estava se referindo ao sacrifício do Gólgota, ao qual pouco tempo depois se entregou, e julgaram que ele havia enlouquecido. E como já corria o mundo, né, a propaganda feita contra ele pelos fariseus, acusando-o de ser cúmplice de Satã, o que sujeitava ele e seus discípulos a servirem de escárnio público em muitos lugares, essa propaganda também cooperou para o afastamento de muitos discípulos. Chegou a um ponto que, no final, fica com ele somente os apóstolos ao lado dele, né? Os 12 apóstolos. Todos os discípulos haviam se afastado. Mas isso nos momentos finais. Essas notícias chegaram logo a Nazaré, de onde sua mãe, inquieta, acompanhava seus passos perigosos, sempre à espera de acontecimentos infelizes. É o coração de mãe, né? Ela pressentia que algo de ruim poderia acontecer ao seu filho, porque ele estava abertamente, através das suas pregações, desafiando o Sinédrio. Ela tinha idade suficiente para saber da extensão do poder e da força de violência do Sinédrio, na repressão de movimentos religiosos que contrariavam as diretrizes e as regras do templo. Assim, sabendo o que estava ocorrendo em Cafarnaum, fez-se acompanhar de alguns de seus filhos afins, e seguiu para lá, com o intuito de trazê-lo de volta para casa, nem que fosse por algum tempo. Conhecia a sensibilidade de seu coração tão dedicado ao serviço do povo humilde, e não queria deixá-lo exposto às represálias do Sinédrio. Então, eu fiz uma pesquisa, e aqui a gente vê que nós temos Nazaré. Isso aqui eu levantei no Google Maps, tá, pessoal? E aqui, do outro lado, nós temos Cafarnaum. E a distância de um ponto a outro é de 48,2 quilômetros. Nessa época, o veículo mais rápido que eles possuíam na Palestina era a biga romana. E uma biga romana era capaz de fazer esse trajeto em aproximadamente 4 horas. E hoje um carro consegue fazer em 48 minutos, 50 minutos aproximadamente. Mas, naquela época, o povo tinha que andar era a pé. E Maria, levando em consideração que Maria tinha aproximadamente 50 anos, então eles devem ter demorado aproximadamente 3 dias para fazerem esse percurso. A sorte era que o pessoal da região, na época, era muito hospitaleiro. E era comum você dar a possibilidade de pernoite ao viajante que passava. As casas normalmente costumavam ter um quarto ou um cômodo para receber esses viajantes, o que facilitava sobremaneira essas viagens que o povo fazia de uma região para outra. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Jesus tinha irmãos? Bom, durante muito tempo eu confesso que eu achava que Jesus era filho único, que Maria tinha tido somente Jesus como filho. Mas, pesquisando melhor os textos bíblicos, e depois também lendo o livro O Redentor, que faz parte da escola de aprendizes do Evangelho, e também esmiuçando o livro O Sublime Peregrino, nós vamos perceber que a família de Jesus era, na verdade, uma família bem numerosa. Ele tinha muitos irmãos. Mas para que nós possamos clarear este assunto, vamos voltar no tempo um pouco mais e verificar uma época em que Maria
tinha apenas 15 anos de idade. Maria contava com 15 anos de idade quando seus pais, Joaquim e Ana, faleceram, com alguns meses de diferença entre os óbitos. Então Maria ficou órfã. Foi então acolhida por Simão e Eleazar, parentes de seu pai, que a encaminharam para o grupo das Virgens de Sião, no Templo de Jerusalém. Então, no Templo de Jerusalém havia uma instituição a qual se dava o nome de Virgens de Sião. E ali, as moças que ainda não haviam tido possibilidade de constituir família se preparavam para o advento do esponsalício. Ali permaneceu cerca de 2 anos, onde se dedicava a trabalhos tais como a confecção de túnicas de seda para as moças, mantos para os sacerdotes, ornamentos, enxovais e pequenos tapetes de veludo e de lã para as cerimônias religiosas. Além disso, tocava a cítara e cantava os salmos de Davi, em coro com as demais jovens. Ou seja, essa estadia, esse período que Maria passou junto ao templo nesta instituição, permitiu que ela se tornasse uma mulher muito prendada, onde ela aprendeu a fazer muitas coisas. E veja bem, ainda tocava cítara e conseguia cantar os salmos de Davi. Uma mulher muito prendada, por sinal. José se dirige ao templo e pede aos sacerdotes que lhe indiquem uma esposa entre as virgens de Sião. Ao que lhe foi indicada Maria, que na época contava com 17 anos, e esta o aceitou. Veja bem, os sacerdotes podiam indicar uma mulher dentre as virgens para que casassem com um rapaz, desde que se justificasse essa necessidade. Porém, a mulher poderia aceitá-lo ou não. Mas Maria o aceitou. Agora vejam só como Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher que tinha uma mediunidade bastante ativa. Ela havia recebido orientações de seu anjo guardião, isso daí consta no livro O Sublime Peregrino de Ramatiz, onde ela confessa a seu esposo que ela havia recebido essa orientação de seu anjo da guarda, no sentido de que estava chegando o momento dela se casar, e que um homem de nome José estava destinado a ser o seu esposo. Este era viúvo de Débora, sua primeira esposa, e traz para a convivência com Maria os filhos de seu primeiro casamento. Maria, além de participar do programa messiânico de Jesus, ela também resolvera acolher, sob o seu amor maternal, algumas almas a que se ligaram no passado, a fim de ajudá-las a melhorarem o seu padrão espiritual. Embora muito jovem e recém-casada, não se negou a criar os filhos do primeiro casamento de José, viúvo de Débora, e que trouxera para o novo lar 5 filhos menores, Matias, Cleófas, Eleazar, Jacó e Judas, estes 2 últimos falecidos bem cedo. Maria e José tiveram, além de Jesus, outros filhos. Os nomes destes eram Efraim, José, também chamado Simão, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Ou seja, Jesus tinha uma família bastante grande para os padrões atuais, mas não para os padrões da época, onde a promessa de Deus a Abraão constava na Torá. Seja fiel a mim, e lhe darei uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Referências bíblicas. Em Mateus capítulo 12, versículo 47, está escrito assim: Então alguém o avisou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Em Marcos capítulo 3, versículo 31, está desta forma: Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Em Marcos capítulo 6, versículo 3,
já está desse outro jeito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Chegaram quando ele estava pregando ao povo em casa da sogra de Simão. E não podendo entrar pelo vulto da multidão, pararam fora, esperando, mas alguns assistentes, reconhecendo-os, transmitiram a notícia para o interior da casa, para que fosse Jesus avisado. Bom, essa ilustração mostra como que seria o aspecto aproximado desta casa da sogra de Simão. Aqui nós temos uma visão mais ampla de como que seria uma vila naquela época de Jesus. Já a esse tempo, onde Jesus ia, era normal que grande concentração de pessoas também lá estivessem. Mas o divino enviado, penetrando os pensamentos piedosos de sua mãe e nas disposições hostis de seus familiares e discordando deles, pois que, integrado na sua missão divina, não poderia ater-se a interesses meramente humanos e sentimentais, por mais respeitáveis que fossem, quando lhe disseram: estão aí tua mãe e teus irmãos que te procuram, ele, estendendo o braço para os que o escutavam, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, creem em mim e seguem os meus ensinamentos. Com isso, querendo dizer bem claramente que as únicas ligações verdadeiras e permanentes são as que ligam as almas entre si, e não aos corpos físicos. Então Jesus, que não perdia uma chance para poder passar um ensinamento, ele nos passa um ensinamento precioso aqui, nos mostrando que existe a família consanguínea e que ela é importante, com certeza. Mas acima dessa prevalece os imperativos da família espiritual. E no caso de Jesus, essa família espiritual era justamente a que se posicionava a seu lado, na figura dos apóstolos e de muitos amigos, para o ajudar a desenvolver a sua missão. Coisa que os seus irmãos combatiam, como nós vamos ver mais à frente. Nunca encontrará apoio e compreensão espiritual naqueles irmãos. Ao contrário, sempre desejaram que ele permanecesse em casa e discordavam de suas atividades religiosas. E, como já dissemos atrás, no lar somente contou desde o início com a cooperação da sua mãe. Por isso, após terminar a pregação, foi até onde ela estava e ali prestou-lhe as honras devidas. E, com palavras esclarecedoras e corajosas, sossegou seu coração angustiado. Como era o relacionamento de Jesus com seus irmãos? Maria sentiu-se grata ao Senhor pelo ensejo de seu filho preferir a profissão liberal e religiosa de interpretar, entre os seus conterrâneos, as regras e os repositórios da sabedoria de Moisés. Mas os irmãos de Jesus, afora Eleazar, filho de Débora, e mais tarde Tiago, o menor, os outros não lhe apreciavam devidamente a tarefa de rabi das estradas, pois isso não contribuía de modo algum para o orçamento precário da família. Chamavam-no de chefe de uma corte de malandros e curiosos, que sonhavam entusiasticamente com um reino cômodo e próspero, sem ficar devendo obrigações. Matias, Cleófas, conhecido por Simão, Eleazar, Elizabeth, já haviam casado e cooperavam na receita financeira e ajudavam. Maria, já com 49 anos de idade, mas ainda se mostrava sadia e moça, no entanto, ela não escondia a sua afeição incondicional por Jesus, espírito a que se sentia afeiçoada no imo da alma.
há muitos milênios. Por isso, o desculpava e o defendia, malgrado as intrigas e as maledicências geradas pelos despeitados a seu respeito. Essa informação também consta no livro O Sublime Peregrino. Então a gente vê que os irmãos de Jesus o criticavam e não apoiavam a sua missão de rabi, justamente porque isso não revertia em dinheiro, em lucro, em auxílio financeiro para as necessidades da família. Efraim, o membro mais rico da família, que movimentava bens de raiz e especulava com as moedas da Galileia, dono de boas propriedades rurais, foi o mais insultuoso, ameaçando interditar Jesus, por considerá-lo um demente que punha em perigo a tranquilidade da família, na sua obstinação contra o sacerdócio judeu e as autoridades romanas. Ele temia desesperadamente que seus bens pudessem ser confiscados, conforme acontecia quando a justiça hebraica ou a romana exigia da própria família a cobertura de prejuízos causados por algum membro sedicioso. Essa palavra sedicioso aí significa algum membro que fosse revolucionário, algum membro que causasse revolta entre a população. É um indivíduo sedicioso. Então, Efraim, esse daí era o que mais combatia Jesus, porque era mais rico, tinha mais bens. E ele temia que em perder esses bens, à medida que o processo movido pelo Sinédrio contra Jesus avançasse. Então, meus irmãos, aqui é o final. Nós temos aí, então, como verificar que Jesus, ele tinha grandes dificuldades com a sua família encarnada, a sua família material, que, aliás, deveria dar a ele amparo e condições para que ele desenvolvesse de forma mais tranquila a sua missão. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque cada um de nós temos os nossos livre-arbítrios. E esses irmãos, por muitos motivos, acabaram eles se colocando como opositores de Jesus. Destaque para Efraim, que foi assim o mais ferrenho, dentre os seus irmãos, o seu mais ferrenho opositor. Então, meus irmãos, chegamos ao final desta aula e às vezes nós nos perguntamos: será que só nós temos dificuldades com nossas famílias? Será que só nós temos que aturar, às vezes, aquele conflito de gerações com os nossos pais? Ou temos aquele irmão que muitas vezes nós não conseguimos nos entender com ele? Pois bem, até Jesus, um Espírito perfeito, descido das alturas angélicas, o Espírito da ordem crística, teve também que aguentar as suas dificuldades aqui na Terra referente à sua família, aos seus irmãos que não o entendiam. Então, a gente sabe, nós estamos aqui para evoluir, para progredir. E a célula familiar é o verdadeiro cadinho onde acontece esta evolução. De qualquer forma, por mais difíceis que sejam as dificuldades referentes à convivência com a nossa família, se nós colocarmos em prática os ensinos do Mestre Jesus, com certeza estaremos no lugar certo para darmos um grande passo na nossa senda evolutiva. Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez. Muita luz, muita paz a cada um de vocês. Um grande abraço desse vosso irmão, Edson Cândido. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.